Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Todos nós precisamos de Jesus. Jeremias 18. Jeremias 18, uma palavra conhecidíssima dos cristãos, daqueles que meditam, daqueles que lê, daqueles que observam a palavra do Senhor. Jeremias 18, vamos ler do 1 até o 6. O título é O Vaso do Oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Vamos ler todos juntos, versículo 4. 1, 2, 3. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Glória a Deus. Amém. Por isso. Vou falar um pouquinho hoje de Jeremias. E depois nós vamos para a conclusão dessa mensagem. Jeremias, seu nome, o significado do seu nome é incerto. Não tem um significado exato, preciso do nome Jeremias. Algumas possibilidades são: Jeová exalta, Jeová estabelece, Jeová lança, Jeová é elevado. Mais um dos profetas de linhagem sacerdotal. Nasceu e cresceu na aldeia de Anatote, mais de 6 quilômetros de Jerusalém. Profetizou para o reino do sul, o reino de Judá, durante os últimos 40 anos da sua história. O tema da mensagem de Deus através de Jeremias é o juízo divino e inevitável de Judá. Profeta escolhido muito novo. Segundo os estudos, ele tinha aproximadamente 20 anos. Capítulo 1 diz, ele responde a Deus, dizendo: ainda sou uma criança, porque era muito novo quando foi chamado para a sua missão. Tentou recusar, mas quando Deus escolhe, está escolhido. Não dá para fugir. Para os profetas, ou os que se dizem profeta, o ministério profético se encerra com João Batista. Em nossas gerações, as mensagens entregues são sempre de bênção, de vitória, de sucesso, principalmente quando essas profecias são direcionadas a uma liderança, a um pastor, a um cantor ou um pregador famoso. É quase uma exceção uma palavra de juízo e arrependimento profético em nossos dias. Mas Deus ainda levanta Jeremias, Glória a Deus, que mesmo andando e chorando, vai entregando e vai falando aquilo que Deus manda. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Com tanta gente desconcertada, com a vida toda errada, tanto
tantos escândalos em nossos templos, Deus não corrige? Será que Deus não mostra mais aos seus servos? Ou será que somos nós que não queremos pagar o preço ou sofrer as consequências como o irmão e profeta Jeremias sofreu? Jeremias começa o seu ministério no reinado do bom rei Josias, que promoveu reformas, melhorias espirituais para o povo de Judá. Josias fez o que era bom aos olhos do Senhor. O começo de Jeremias também foi de bênção, foi sabor de mel, mas não foi para passar mel na boca de ninguém que ele foi chamado. Sua missão era árdua, ela era laboriosa, era trabalhosa, era triste, era sofrida, era mortal. Após a morte do bom rei Josias, Jeremias não é bem recebido pelos reis e nem a sua mensagem. Ele escapou por pouco à prisão, foi proibido de ir ao templo e teve de comissionar Baruque, seu amigo e assistente e fiel secretário, para anotar as suas palavras e anunciar as profecias. O rei Jeoaquim destruiu as profecias escritas de Jeremias, que mais tarde foram todas reescritas pelo próprio profeta. O rei Zedequias permitiu que nobres de tendências nacionalistas prendessem Jeremias e depois reduzir a pena imposta. Quando as forças de Nabucodonosor conquistaram Jerusalém, em 586 a.C., Jeremias foi libertado e ganhou o direito de escolher entre ir para a Babilônia ou permanecer em Jerusalém. E o profeta preferiu ficar na sua terra. Mas pouco depois, ele foi raptado e foi levado para o Egito por alguns judeus que preferiram fugir a enfrentar a fúria de Nabucodonosor. No Egito, Jeremias profetizou ainda por alguns anos e ali, segundo algumas recentes evidências arqueológicas, teria sido julgado e executado mediante apedrejamento. Hebreus 11:37 diz que alguns foram apedrejados, outros cerrados ao meio na sua morte. Até que ponto estamos prontos para viver ou morrer por aquilo que cremos? Por isso que não foi à toa o meu desejo de assistir Deus Não Está Morto 1, 2 e 3, que eu assisti os dois ontem e assisti o terceiro hoje. Até que ponto nós estamos preparados para viver por Cristo ou se precisar morrer por Cristo? Jeremias estava. Hoje em dia, desistimos por tão pouco, não? Olha como me passou. 40 anos profetizando para ouvir os surdos. 40 anos sendo perseguido, lançado em calabouço, preso, sendo jogado como uma marionete, vai para o Egito, vai para a Babilônia, vai para Israel, vai para onde? Hoje em dia, por uma ofensa, um olhar torto, uma indireta na rede social, uma perda, uma fofoca, uma calúnia, uma difamação. Até que ponto nós somos crentes, Jeremias? O que pode nos separar do amor de Deus? O que nós sofremos hoje pode se comparar ao sofrimento deste profeta, homem de Deus? Deus nem permitiu que ele casasse e nem construísse família para não ser destruída ou destituída no cativeiro babilônico. Quais mensagens nós queremos pregar? A da prosperidade, como os profetas de Baal, de Acabe, ou a de Micaías, que é a palavra da verdade? E Viro projetou para o público ouvinte. Qual a mensagem, enquanto estamos sentados, queremos ouvir? A que Deus quer que ouçamos ou a que nós queremos ouvir? Se fosse para escolher uma mensagem para nós,
geração rebelde, igual ou pior que Judá, qual mensagem nos alegraria? Juízo? Correção? Ou bênção? Jeremias, mesmo com o coração compadecido, o profeta das lágrimas, anseiava pela recepção positiva por parte de Judá, a mensagem de Deus por arrependimento. Falava duro, era odiado por muitos à sua volta, soco na cara, calabouço, abandono, solidão, mas não deixou de falar, porque amava a Deus e ao seu próximo, que eram os patrícios, os compatriotas, os judeus. Assim como um pai corrige o seu filho porque o ama, Deus, através do profeta Jeremias, estava trazendo uma palavra de correção e juízo, se não houvesse arrependimento. Deus sempre vai avisar. Ele nunca vai corrigir sem avisar, sem dar a nós a oportunidade de mudança. Assim como Ezequiel, Jeremias pratica várias ações simbólicas a fim de ilustrar de modo claro a sua mensagem profética. O cinto podre, a seca, a proibição divina de não se casar e ter filhos, o oleiro e o barro, o vaso do oleiro que se fragmentou, os 2 cestos de figo, o jugo no seu pescoço, a compra de um terreno em sua cidade natal e as grandes pedras colocadas no pavimento de tijolos de Faraó foram metáforas que Deus usava para transmitir e mostrar a Jeremias algumas de suas mensagens. Não foi diferente com Jesus, que também usou de metáfora para nos elucidar muitos ensinamentos, como a luz, a água, o sal e etc. No capítulo 18, capítulo que nós lemos, Deus ordena que Jeremias vá à olaria, lugar onde se faz vasos de barro, para dali dar uma mensagem ao povo de Judá e que serve para nós também. A olaria estava localizada no vale de Ben-Rinom, ao sul de Jerusalém, perto da chamada Porta dos Cacos. Capítulo 19, 2 está essa referência, com acesso ao vale e aos poços de Siloé. Incluía um grande terreno para guardar e amassar a argila, o forno e o monturo, que era o lixão municipal. Toda a área denominava-se Campo do Oleiro. Zacarias 11:13 também profetizou, e Mateus 27:10, aquelas 30 moedas que Judas vendeu Jesus, ele foi devolver depois que ele teve o remorso, e quando soube que Jesus receberia a pena capital, ele volta ao templo, e ali ele quer devolver as moedas para tentar renegociar o que ele já tinha feito. Porém, ele jogou as moedas, os sacerdotes, para não colocar a moeda de volta nas finanças do templo, eles resolvem comprar este campo, o Campo do Oleiro, que aí recebeu o nome de Campo de Sangue, devido ao sangue de Jesus Cristo que seria vertido pelaquela traição. O verso 4 que nós lemos, por isso que eu fiz questão de ler 2 vezes, a parte B é a mensagem central deste capítulo 18, para Jeremias, para Judá e para nós. Diz assim, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. É tempo de mudar. É tempo de se converter. É tempo de fazer o novo, mediante a vontade de Deus. Deus está farto de sacrifícios, de orações, de cultos e de pregações, onde não há mudança.
Quantos cultos que nós entramos e saímos pior do que nós entramos? Quantos cultos que não teve renovação de mente? Paulo escreveu em Romanos 12:1. Rogo-vos, ele rogava naquela carta no capítulo 12. Rogo-vos, irmão, pela compaixão que há em Cristo Jesus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós entramos num culto, é para ser transformado, é para sair dali mudado, é para a palavra, o louvor, o testemunho, aquilo que é ministrado, nos transformar. Porque se não transformar, é sacrifício de tolo. Perdemos tempo. Aleluia, Deus. Deus está cheio, Deus está farto dos nossos cultos. É a segunda vez que fecha as igrejas, não é à toa, não foi por acaso. Não foi o estalo que deu no governador, eu vou fechar os templos, ele tinha que ter deixado aberto. Mas aí veio uma ordem, manda fechar. Quanto tempo nós temos perdido? Quantos tempo nós temos perdido? Em redes sociais, em televisão. Quantas horas nós temos orado por dia? Quantas horas temos lido a Bíblia por dia? Não tenho tempo, estou na correria. E agora? O tempo está fechado. Ontem era para ter culto. Domingo era para ter culto. E será que nós estamos pegando pelo menos 2 dias da semana que era para ter culto e fazendo o nosso culto para Deus? Assim estava Judá. Assim estamos nós. Honramos e dizemos que amamos a Deus só com os lábios. Esta geração, infelizmente, é uma geração desobediente. É uma geração hipócrita. É uma geração mentirosa. É uma geração incrédula, apóstata, desviada para o mal. Pede a cura para essa peste, mas Deus requer um conserto, uma mudança prática, visível, real, genuína, de verdade. Deus está virado por aquela geração de Judá, que era o seu povo escolhido. Nem mesmo as orações feitas pelo profeta eram ouvidas por Deus. Vem comigo aqui, ó, Jeremias 7. Essa eu quero ler, Jeremias 7:16. Deus falou para o profeta: não ora mais que eu não vou ouvir, porque a desobediência desse povo é muito grande. Não eram os egípcios, não eram os babilônios, não era o mundo, era o povo de Deus. Jeremias 7:16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. É forte demais quando eu li isso aqui. Não foi só uma vez que ele falou com Jeremias, ele falou a segunda vez. Jeremias 11:14. Jeremias 11:14. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor, nem oração, porque não os ouvirei, no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. A gente ora, mas tem oração que Deus não ouve. Porque o povo quer a bênção, mas não quer o abençoador. O povo quer o Deus que cura, mas não quer servir o Deus. Quer só a cura. Geração desobediente hipócrita, que quer só a bênção. E assim está muitos crentes, infelizmente. Vai para a igreja só para receber bênção. A chave da casa, a chave do carro. Você tem que receber a chave do céu para entrar lá. Aleluia. Quer receber bênção, quer cantar sabor de mel, tripudiar sobre o inimigo, não. A nossa guerra é espiritual, não é contra o irmão que nos caluniou e nos apedrejou, não. Paulo escreveu em Efésios 6, porque a nossa guerra não é contra a carne e sangue, não é um contra o outro, não. A nossa guerra é espiritual. Enquanto nós lutamos um contra o outro, o inimigo está na surdina, o inimigo está na invisibilidade, matando, roubando e destruindo.
E Deus continuou falando com o profeta, não parou no capítulo 11 não. Capítulo 14, versículo 11 e 12. Deus continuou falando que não ia ouvir a oração do profeta por 3 vezes. Deus está irado, Deus está farto dessa geração desobediente. Conhece, mas não obedece. É filho de crente, mas não é filho da luz. Vai na penitenciária, pergunta lá. A maioria é filho de crente, filho de pastor. Você vai evangelizar, meu pai é crente, eu fui crente. Se converta nesta noite em nome de Jesus. Volte para Cristo, Ele é o caminho, não tem outro caminho. Jeremias 14, 11 e 12. Olha o que Deus falou para Jeremias. Disse mais o Senhor a Jeremias. Disse mais o Senhor. Disse-me mais o Senhor. Não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecer holocausto e oferta de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei. Pela espada, pela fome e pela peste. Está aí. Pela espada, pela fome e pela peste. Quer a cura do Covid? Quer a cura da vacina? Não vai vir. Eu sei que tem um monte de gente com raiva de mim nas redes sociais. E eu quero que aumente a lista. Eu não me baseio minha opinião em palavras de ninguém. Minha opinião está aqui, ó. Aleluia. Tá? Minha opinião está aqui, ó. Louvado seja Deus. Onde eu posto as minhas frases aqui, ó. É pela palavra de Deus. Não vai ter melhor em 2021. Não vai ter cura pela vacina. Não vai ter. Pode tomar 2ª dose, 4ª dose, pode tomar 10 doses de vacina. A cura está no arrependimento. A cura está. Olha o que ele falou aqui, ó. Jeremias 18, vem comigo, ó. 18 e 7. Não está nem no esboço. Jeremias 18 e 7. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua, a vacina aí, ó, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Está aí a vacina. A vacina é essa. É arrependimento, é conversão, é mudança de atitude. É você que roubava, não rouba mais. É você que mentia, não mentir mais. É você que xingava palavrão, que humilhava, que batia. Para de fazer essas coisas. É isso que Deus quer. É transformação, é mudança de mente. A oração ele não vai ouvir. Ele não tem ouvido a oração daquele que tem pedido a cura do Covid, porque ele não manda a cura. É Deus. Porque ele sabe que se ele mandar a cura, vai voltar o que era antes pior. Que aumente a lista. Estou preocupado, tem 2, 3 assistindo o culto não. Meu compromisso aqui, ó, é com a palavra. Meu compromisso é com meu Deus. E é nela que eu baseio as minhas opiniões, as minhas postagens e a minha vida. E se algum dia eu postar alguma coisa como eu já fiz, que não vai na cura com a palavra, eu tiro. É verdade. Deus falou para Jeremias: eu não vou ouvir mais oração, Jeremias. Não ora mais por esse povo. Porque esse povo é mau. Deus sabia o que viria. Jeremias, como profeta, Jeremias tinha um coração bom. Era tudo na palavra, porque a palavra tinha que ser entregue. Mas ele se compadecia. Ele é conhecido como profeta das lágrimas. E por alguns chamam ele de profeta chorão. Porque ele se compadecia pelo povo. Ele sentia e sabia o que estava para acontecer. Ele sabia que a profecia dele iria se cumprir, se o povo não se arrependesse. Lembra de Nínive? Profeta Jonas, na barriga do peixe, da baleia. Deus ia destruir aquela nação? Ia. Em quantos dias? 40 dias. Só que o povo fez o quê? Se arrependeu. O povo se humilhou. Do rei, ou seja, do presidente, até o último. Se vestiu de pano de saco, jejuou até os animais. Estava nesses dias, até os animais jejuou. Criança de peito, criança pequena, todo mundo ficou sem comer.
O povo se humilhou, Deus fez o quê? Tirou o juízo, está escrito aqui, ó, Jeremias 18, 7 e 8. Se eu falar contra uma nação, se eu der um juízo, e ele falou aqui, ó, no capítulo 14, no versículo 2 que nós lemos: não ora contra este povo, que eu vou mandar espada, vou mandar fome, vou mandar peste. É ele que controla. Eu falei na última pregação, Deus tem o controle de um planeta que é visível a todos os olhos, e ele tem o controle de um vírus que é invisível ao olho. Verdade. Para ele tanto faz. Se ele tivesse que usar um planeta para cair na terra e destruir todo mundo, ele usava. Como está usando um vírus. Não é conspiração esse vírus, não é conspiração chinesa, russa, cubana, americana, não. É permissão de Deus, é permissão para que o povo se arrependa, para que o povo se humilhe, para que o povo volte a orar, volte a buscar ao Senhor. Mas a geração está surda. Nós temos pregado, os ouvidos estão surdos. Mas o juízo vai vir. Deus quer que sejamos vasos novos, mudados, transformados na vida prática. Deus quer que o amamos de verdade, obedecendo a sua palavra. Romanos 13, 1 e 2, vamos ler. Tem mais 7 minutinhos aqui. Romanos 13. Romanos 13, 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isto, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Romanos 13, 1 e 2. Submissão às autoridades. Uma geração que não obedece ao decreto de ficar em casa, para a sua própria salvação e proteção. Desobediência é uma prova que não ama, que não se importa. A ordem da semana passada era para fechar os templos. Encontros religiosos. Quem era para dar um exemplo? Paulo falou para Tito: em tudo, Tito, ser o exemplo. Mas alguns templos continuam abertos na clandestinagem. Entra, baixa as portas e faz na surdina, na miúda, no silêncio, para ninguém ouvir. É, Jesus. É triste. Se a Bíblia diz mandar obedecer às autoridades, a autoridade mandou fechar os templos, como mandou fechar no passado. Por que eu, como pastor, como líder, vou abrir a minha igreja? Todos obedecendo a ordenança de uma autoridade, e que nós vemos colocada por Deus. Quem desobedece à autoridade, obedece a Deus. Cultos escondidos, orações a portas fechadas, mas aquele que tem os olhos como chama de fogo tem visto. Aleluia. O tempo do cativeiro está chegando para os filhos da desobediência. Deus tem tanto prazer em holocausto, sacrifício, ou que obedeça a sua palavra. Deus quer obediência. Vai continuar pagando preço até quando? Geração rebelde. Vai esperar chegar o caixão dentro de casa para mudar, para obedecer? O oleiro chamado Deus quer fazer outro vaso, quer fazer algo novo, algo que vale a pena, algo que pareça bem aos seus olhos. Estamos nas mãos de Deus, mas Ele é educado. Ele não faz nada que nós não permitamos fazer. Olha para juntar. Foram 40 anos Jeremias pregando para aquele povo, e o povo não se arrependeu. Deus usou a Babilônia, levou cativo o povo, escravo, 70 anos. Foram zombados, foram humilhados por causa da sua maldade e da sua desobediência. Para de fazer o mal. Para de dizer: eu nasci assim, vou morrer assim. Deixa o oleiro mudar o seu caráter.
sua personalidade, sua história, sua vida. Quantas pessoas que resistem ao Espírito Santo. Às vezes nós oramos, Senhor, muda isso em mim, muda isso em mim. Quando o Senhor começa a mudar, nós não queremos mudar, nós não queremos tirar aquele pecadozinho acariciado, aquele pecadozinho que é bom, que é gostoso de fazer, mas que desagrada ao dono deste templo aqui, ó. Nós somos o templo do Espírito Santo e temos que agradar aquele que nos alistou para a batalha. Nós somos o soldado, nós somos o vaso na mão do oleiro. E o tema que eu coloquei aqui, ó, o título é o vaso do oleiro. Eu coloquei o oleiro e o vaso é o tema, porque nós somos dele. Nós não fazemos mais a nossa vontade. Paulo falou que não vive mais ele, mas Cristo vive em mim. E agora que nós temos uma vida em Deus, nós temos que ter essa vida transformada. Evangelho é uma palavra que significa boas novas. Boas novas de salvação. Ou seja, novidade de vida. É algo novo. É aquele que tinha uma vida errada, começa a andar na vida certa. É aquele que fazia algo que desagradava a moral, porque nós temos uma lei moral, que é uma lei que está intrínseca. A criança, com a idade, ela sabe o que é certo e o que é errado. Quem ensinou? Ela já nasceu nela, em imagem e semelhança de Deus. Ela já nasceu com os caráter, já nasceu com a personalidade de Deus, com a virtude de Deus, com aquilo que Deus nos transferiu para que nós usufruíssemos dele. Mas tem pessoa que não quer ser mudada. Dona de casa gosta de mudança. Uma hora o sofá está de um lado, outra hora está do outro. Uma hora a casa está do lado, outra hora a cama está do outro. A televisão está do lado, outra hora está na parede. Daqui a pouco o espelho está aqui. É mudança. E muitos querem resistir, muitos não querem mudar, muitos não querem transformar, muitos não querem tirar do lugar que precisa tirar. E aí quando muda, você encontra uma coisa que está perdida. Quando muda, você tira a sujeira, você limpa com mais zelo. Você deixa a casa limpa. E nesta noite o Senhor quer limpar a casa. O Senhor quer limpar vaso. O Senhor quer limpar a vida. O Senhor quer limpar a alma. O Senhor quer limpar o coração. O oleiro chamado Deus quer transformar, quer limpar, quer fazer um vaso novo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós resistimos a uma mudança. O ser humano resiste à mudança. É difícil mudar. Põe as coisas na cabeça, garoto que o diga. Leva para um lado, leva para o outro, mas é necessário. Bendito seja o nome. Um dia nós vamos mudar para o céu, vamos levar tudo para lá, o nosso corpo transformado, glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto estamos aqui, temos que mudar o nosso eu, mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Mas vai chegar o dia que a mudança vai ser última, vai ser para sempre, vai ser eterna, vai acabar. Eita maravilha de Deus. Maranata, Senhor. Está perto. Aleluia. O dia da mudança está perto. Está próximo esse dia, onde esse corpo vai ser mudado e vai conhecer o oleiro de perto e vai agradecer a Ele. Obrigado porque me mudou, obrigado porque me transformou, obrigado porque me quebrou e me fez um quadro novo. Quantas provas nós passamos e não entendemos. É Deus nos mudando, é Deus nos transformando, é Deus nos lapidando. Deus muitas vezes nos sagrada daquilo que nós somos. E muitas vezes nós oramos: Senhor, me muda, me transforma, me muda, me transforma. E aí quando Ele começa a mandar as provas, quando Ele começa a mandar umas lutas, quando Ele começa a mandar umas tempestades para nos voltar, quando nós caímos e quebramos, e Ele começa a fazer um vaso novo, porque Ele não descartou o vaso. Ele pegou o mesmo vaso e fez um vaso novo, daquele mesmo vaso, conforme pareceu bem aos seus próprios olhos. Foi o que nós lemos no versículo 4. Até agora você tentou sozinho, foi um vaso autônomo, mas Deus quer ter o controle total da sua vida. Para de sofrer. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Basta arrepender que Ele chega no juízo. Então somente permita ser transformado num vaso novo, numa pessoa nova. É isso que Deus quer e tem para nós.
fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. E é isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. É nos transformar num vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Glórias a Deus, aleluia. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Tocou-me, Jesus, tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. É tempo de mudança. Aleluia. É tempo de permitir que o oleiro nos transforme num vaso novo, conforme pareceu bem aos seus olhos. Esta é a palavra para nós nesta noite. A palavra que Deus me deu terça-feira de madrugada. Ele me acordou 4h30 da manhã para orar, para ler a Bíblia, para interceder. E nós não podemos recusar ao chamado do Senhor. Cama é bom, descanso é bom, mas tem hora que Deus nos chama para a sua presença, porque Ele quer falar conosco, quer nos transformar num vaso novo. Vamos orar para nós terminarmos este culto em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, nesta noite pela tua presença neste lugar, pela tua palavra. E eu sei que muito mais pessoas foram alcançadas além das que estão aqui nesse recinto. Vidas foram alcançadas no entorno dessa casa, na frente, dos lados, atrás. Eu creio, Senhor, que pessoas ouviram a mensagem do Evangelho e que nós precisamos mudar, sermos transformados como um vaso na mão do oleiro, que ele toma um molde e faz conforme parece bem aos seus próprios olhos. Estamos aqui, Senhor, como um vaso, e nós permitimos o Senhor nos transformar. Nós permitimos que o Senhor nos mude e nos molde conforme a tua vontade e conforme a tua palavra. Se houver algo em nós, Senhor, que precisa ser mudado, se houver algo em nós que precisa ser transformado, algo na nossa mente, algo no nosso comportamento, algo no nosso guarda-roupa, no nosso quarto, na nossa sala, na nossa cozinha, algo, Senhor, em nosso linguajar, algo, Senhor, em nossa escrita, em nossa forma de se manifestar. Toma o controle de nossas vidas como oleiro em nossas vidas, Senhor, neste dia.
Toma a nossa vida como um vaso em suas mãos, Senhor. Que nós possamos a partir de hoje ser diferente. Que nós possamos, Senhor, amar aquele, Senhor, que nos odeia. Que nós possamos perdoar aquele que nos ofende. Que nós possamos, Senhor, fazer as coisas sem orgulho, sem soberba, sem segundas intenções. Que nós possamos continuar te servindo com humildade, com alegria, Senhor, com amor, com zelo. Tudo aquilo, Senhor, colocar em nossas mãos. Abençoa, Senhor, mais uma vez a vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Abençoa os irmãos que estão ali, aqueles que participaram, aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir depois, Senhor. Sê com eles, sê conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra e a vitória é nossa. nós? Temos um lema que é vitória, poder e glória. Pega as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e todos nós dizemos amém. Está terminado. Tivemos Em uma nome de visita Jesus. ilustre hoje, a irmã Maria Oliveira assistiu. Essa mãe do pastor, né? A mãe do Ezequias. É benção, hein? Chegou no final, hein? Pegou a benção. Olha, Leandrinho. Pode ser, Leandrinho. Ah! Pessoal, parece que tá... Cultos lotados em ônibus. Palavra forte. Manélia. Amém. Verdade. Amém. Paz a todos aí. Obrigado. Semana que vem a gente volta aí. Não vou dizer o dia. Quando Deus falar conosco aí, a gente volta aí quarta ou quinta ou domingo. Deus abençoe a todos aí. Boa noite, bom descanso. Fica com Deus. Ô, Leandrinho. Saudade, hein, filhão? Sinta-se abraçado, hein? Sinta-se abraçado, jovem de Deus. Você é um jovem de Deus, filho. Você é benção. Olha os livros aqui, ó. Olha os livros aqui, ó. Aqui, ó, Leandrinho, ó. Isso aqui já leu, né? Isso aí, filho. Deus abençoe. Fica na paz aí, tudo bem? Sua mãe, sua avó? Família? Tranquilo? Maravilha! Deus abençoe, hein? Abraço. Estaremos de volta em breve aí, tá bom? Glória a Deus. Fica na paz aí, tá? Todos bem. Amém. Que benção. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor. Vou desligar, tá?